Gênesis 29, 31. Hoje nós vamos ler até o 35. Domingo que vem leremos o capítulo 30, versículo 1 até o 24. É a história da formação da família de Jacó, o fundador da nação de Israel. Um dos fatos que faz com que a Bíblia seja inspirada por Deus, portanto fidedigna, é que ninguém iria, em sã consciência, de inventar uma história dessa. Quando você olha para a nação de Israel, essa nação poderosa, que nos deu grandes cientistas, músicos, militares, homens poderosos, inteligentes, e você olha para a fundação dessa nação, você não ia inventar uma história dessa. Quando os ingleses falam com orgulho da fundação do seu país, eles lembram do poderoso rei Arthur. Os italianos, quando falam da fundação do seu país, eles lembram da história do Rômulo de Reno. Os judeus falam da família do Jacó, um fugitivo, que casa-se com duas mulheres e tem uma confusão danada na sua... Desculpa a palavra. Minha mãe, se estivesse assistindo, escutando eu falando danada, ela ia falar, menino, você não aprendeu em casa, não? Essa é a história da fundação do povo de Deus. Mostra que a Bíblia é verdadeira. Ninguém ia inventar uma história dessa. Agora, essa história conta um pouco de nós. Tá bom? Vamos lá? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso, agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho. E disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E lhe deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho. E disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta manhã mais uma vez para prestar culto ao Senhor. Mais um domingo. Nós deixamos as nossas casas e viemos aqui para prestar culto ao Senhor. Esta é a razão da nossa vida, prestar culto ao Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, falar conosco nesta manhã, derramar graça sobre o nosso coração, fazer o nosso coração pular de alegria, de satisfação pelo Senhor Jesus Cristo, remover os ídolos dos nossos corações e fazer, ó Deus, que a gente, Senhor, adore somente ao Senhor. Venha, Senhor, consertar as nossas famílias, porque, Senhor, o grande problema da nossa família é o pecado. Abençoe as famílias desta igreja, abençoe as famílias desta cidade, Senhor. Senhor, os casamentos, as relações entre os filhos. Cuide, Senhor, de nós. Nós te pedimos isto, no nome de Jesus. Amém. A grande verdade é que não importa como você começou a sua família. Está ruim o ar aqui?
Não importa como a sua família está agora. Essa história que nós começamos hoje e vamos terminar domingo, é a história da manifestação da graça de Deus sobre os nossos pecados. É a história do triunfo da graça de Deus, sempre maior do que os nossos pecados. Porque a grande verdade é que o pecado estragou tudo. O pecado deformou as nossas relações. Alguns domingos atrás nós vimos que sobre o casamento, o Adão e Eva apaixonados, encantados um pelo outro, e entra o pecado e logo o Adão olha e diz: essa mulher que o Senhor me deu, ela é responsável pelo mal na minha vida. Mas a graça de Deus restaura. A graça de Deus triunfa sobre o pecado. Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Esta é a história do Jacó, cujo nome significa o que segura pelo calcanhar, suplantador. Vocês lembram da sua história? Ele tem um irmão gêmeo, Esaú, e Esaú é o primogênito, Jacó é o segundo. No momento do nascimento, na verdade, antes que eles nascessem, a Bíblia diz que os dois já degladiavam dentro do ventre, para ver quem iria sair primeiro e receber o direito da primogenitura. Esaú sai primeiro, Jacó sai sai em seguida, é claro, é uma metáfora, segurando nos seus pés. E durante toda a vida esse homem vai lutar para conquistar a bênção do seu irmão. E chega um momento em que ele engana o seu pai e também o seu irmão, numa trama juntamente com a sua mãe. E ele precisa fugir de casa depois deste evento, porque o seu irmão promete matá-lo. E ele viaja até a terra dos seus antepassados, em Harã. E ao chegar lá, ele se apaixona pela sua prima, Raquel. E após um mês vivendo na casa do seu tio, que depois vai se tornar o seu sogro, ele faz uma proposta para ele: estou apaixonado pela sua filha, não tenho dinheiro para pagar o dote, mas eu vou trabalhar 7 anos por ela, para que eu possa me casar com ela. E ele trabalha esses 7 anos, e após o término, na noite da festa, ele dorme e acorda, não com a Raquel, mas com a sua irmã, Lia. E imagine como é que foi essa festa. Imagine o que deram para esse homem beber. E aí ele se espanta e diz: não é a Raquel, é a Lia. Da mesma maneira em que ele engana o seu pai e o seu irmão, ele agora é enganado pelo sogro, pelo tio. E agora o seu sogro lhe faz uma proposta: olha aqui, as filhas mais novas não casam antes da mais velha. Se você quiser a Raquel, trabalhe mais 7 anos por ela, e eu vou te dar ela também. Deixa passar os 7 dias da festa de casamento, e você vai ter ela nas tuas mãos, desde que você trabalhe mais 7 anos para mim.
E aqui está o Jacó, preso pela providência divina, na casa do seu sogro. Agora ele tem duas mulheres, duas esposas, que trazem consigo duas servas. E ele tem que trabalhar 7 anos de graça, que dá faz um total de 14 anos para o seu sogro. Em um descuido, em um momento da sua vida, ele se vê preso em um emaranhado que ele não pode sair. Duas esposas, uma desprezada, a outra amada. E este homem é o homem escolhido por Deus para levar adiante a promessa de Deus de que da semente da mulher haveria de vir um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. De Jacó viria Jesus Cristo. De Jacó todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ele forma uma família tão complexa, tão problemática como essa. E hoje eu quero ver com vocês um pouco da história desta esposa chamada Lia. E domingo que vem nós vamos ver sobre a Raquel e o Jacó. Em primeiro lugar, queridos, em meio a tanta bagunça nesta família, neste casamento, nós vemos a história do amor de Deus pelas pessoas desprezadas. A história do amor de Deus pelas pessoas desprezadas. A Lia se casa com Jacó, e eu imagino que ela não queria se casar. Eu imagino isso. Mas ela se casa por causa da trama pecaminosa do seu pai. Um homem ganancioso também. E o Jacó também não tinha nenhuma intenção de se casar com ela. Que começo de casamento dramático. Ele esperava encontrar-se com a Raquel, e o texto diz isso. Como que era a festa de casamento? Eles comiam bastante, dançavam, se divertiam, e depois eles se dirigiam para uma tenda, onde iriam passar a noite de núpcia, e a noiva ia com véu. E talvez, lembre-se, não havia luz. Nós estamos no Oriente Médio. A Lia se dirige para a tenda de véu, e eu imagino que ela não tire esse véu. E ela também faz parte do pecado aqui, porque ela poderia ter dito: ei, Jacó, eu não sou Raquel não. Jacó, eu sou a Lia. Eu sei que você está meio alto aí do que você bebeu a noite inteira, mas eu não sou Raquel, tá bom? Eu sou a Lia. Mas ela nada fala. E o que essa moça vai carregar para o resto da sua vida? Ela vai carregar o drama de não ser amada. Que na verdade, queridos, o texto hebraico diz que ela é odiada. Nós vimos aqui, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, a palavra desprezada é odiada. Porque para odiar alguém, você não precisa bater, você não precisa xingar, você não precisa hostilizar, basta que você despreze. Talvez uma das coisas que mais machucam as mulheres é o tal do silêncio masculino. Não é? Se sentem desprezadas. E às vezes os homens fazem isso de forma que eles não é intencional. Eu me lembro quando estava lá na igreja do Mato Grosso, que ele não estava trabalhando. Ela não está aqui hoje, né?
que eu ia para a igreja às 7 da manhã e voltava às 7 da noite. Tudo que eu queria, irmãos, era chegar em casa, deitar no sofá, ligar a televisão, assistir o futebol, o jornal. E ela ficava em casa o dia inteiro, numa cidade pequena, sem trabalhar. E ela queria conversar comigo, perguntar como é que foi o meu dia, quem foi na igreja, quem passou por lá, quem passou na avenida, como é que foi o dia, Eu queria o silêncio. Já tinha falado o dia inteiro. Ela não tinha conversado com ninguém. Ei, meus irmãos, adequar isso daí não foi fácil, não. Eu falei assim, acho que eu vou levar você para a igreja comigo. Levei, mas aí não deu certo também. A Lia é desprezada, odiada. E isso torna essa mulher profundamente vulnerável naquela cultura. Quer dizer, se houver algum conflito, ela pode ser descartada, ela pode muito facilmente ser mandada embora, abandonada. Agora, este aqui é a grande questão. Existe um Deus nos céus que tem um olhar especial para as pessoas que são desprezadas neste mundo. Existe um Deus que tem uma preocupação especial com os desprezados. Existe um Deus que tem uma preocupação especial com aqueles que têm uma vida particularmente difícil. Não importa se essas pessoas tenham contribuído ou não com aquilo que elas estão carregando nas suas vidas. E essa é uma boa notícia para aqueles cujas vidas estão desarranjadas neste momento. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que se revelou na pessoa bendita de Jesus Cristo, não é um policial cósmico que está na beira da estrada esperando para punir com o rigor da lei aqueles que cometem infrações. Ele é um Deus que se compadece daqueles que sofrem. Não é que nós não merecemos a punição. Não é que a Lia é uma mulher inocente. É que a misericórdia de Deus é muito grande. Não é que nós não merecemos. É o inverso, nós merecemos muito, mas nós recebemos pouco. Porque a misericórdia de Deus não tem fim. Mesmo quando as nossas situações dolorosas são resultantes do pecado, Deus está sempre cuidando de nós. Deus tem um cuidado com os desprezados. Deus tem um cuidado com os abandonados. Deus tem um cuidado com os rejeitados. Deus tem um cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os que estão quebrados. Nós precisamos saber disto. Agora, a segunda coisa. Ao cuidar de nós, Deus deseja nos santificar. Por quê? Porque Deus foi abençoando a Lia. E Deus cuidava dela como? Dando filhos para ela. E naquela cultura era muito importante ter filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Já vou adiantar aqui. Nós temos os nossos filhos. E são uma bênção. Se puder, tenha bastante. Mas ter filhos não é tudo na vida. Tá bom? Domingo que vem nós vamos falar sobre isso.
O que é tudo na vida para nós que somos cristãos? Ter família? Não. Ter filhos? Não. O que é? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Se tivermos filhos ou não. Se formos casados ou não. Se formos ricos ou não. É isto. Porque pode dar a impressão de que o sentido da vida é casar, ter uma família e ter muitos filhos. Não é isto. E aqueles que Deus escolheu que não têm, que não os tenham? E o apóstolo Paulo foi um homem feliz? E Jesus Cristo foi um homem feliz? E Timóteo? Estava falando com a Eliane ontem, a mãe da enfermagem, Florence Nightingale, John Stott. Glorificaram a Deus, desfrutaram dele para sempre. Mas naquela cultura, era importante ter filhos, 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 filhos. Então a Lia, ela tem. A Raquel, que era amada pelo Jacó, não. E notem, é Deus quem dá. É Deus quem tornou ela fecunda. E foi Deus quem privou a Raquel de tê-lo, de ter filhos. Agora, Deus deu para santificar a Lia. E Deus tirou a Raquel do privilégio de ter para santificá-la também. E o que Deus queria fazer com a Lia? Vamos ver. Ela tem os seus filhos. E coloca o nome deles. E quando ela coloca o nome desses filhos, ela revela o estado do seu coração. Olha só. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben. Pois disse: o Senhor viu a minha aflição. Por isso, agora, meu marido vai me amar. Em hebraico vejam, um filho. Ninguém está me vendo aqui nessa casa. Meu marido só tem olhos para Raquel, a quem ele ama. Mas agora eu tenho um filho. Vejam, eu estou aqui, eu existo. Eu estou aqui, olha Jacó, eu existo, eu casei com você, você não me ama, e eu estou aqui. Mas saiba de uma coisa, Jacó, eu tenho um filho agora. Ela concebe pela segunda vez. E olha o nome que ela dá ao filho. Versículo 33. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, odiada, e me deu mais este filho. E lhe deu o nome de Simeão. Simeão é ouvir. Quer dizer, o primeiro é ver, o segundo é ouvir. Ela expressa a sua fé e a sua dor e projeta isso no nome dessas crianças. Essas crianças vão ter que carregar para sempre na sua identidade a dor da mãe, a frustração da mãe por não ser amada pelo seu marido.
Vamos ver o terceiro? Versículo 34. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá a mim. Não é possível. Não é possível. Dei 2 filhos para esse cara. Ele continua me desprezando. Não é possível. Agora, dessa vez, agora o Jacó vai ter que me amar. Agora ele vai se unir a mim. E lhe deu o nome de Levi. Levi é a ideia em hebraico de união. E aqui está, irmãos. Nós nos apiedamos da situação dessa moça. Mas nós não devemos esquecer do estado do seu coração, da idolatria do seu coração. Nós não devemos esquecer que do nosso coração sai e brota inúmeros ídolos todos os dias. Mesmo quando a Lia toma o nome do Senhor nos seus lábios, ela está revelando que ela não está encantada com o Senhor, que cuidou dela, que não deixou ela de ser desprezada para sempre, que teve amor por ela, mas o que ela quer? Ela quer o amor do seu marido. Ela está pouco se importando com o fato de Deus ter abençoado ela. O que é essencial para essa moça? Não é o fato de Deus ter visitado ela e abençoado ela. O essencial para ela é o amor de Jacó. E então, a partir de então, ela está usando Deus como um trampolim para alcançar o coração do seu marido, o coração de Jacó. Sem o amor de Jacó, a vida para essa moça não faz sentido. Deus pode dar 10 filhos para ela, mas a vida para ela não faz sentido algum. O mais importante é o amor do seu marido. Essa é a essência da idolatria. Alguém que nós amamos tanto, que nós estimamos tanto, que não seja o Deus único, vivo e verdadeiro, sem o qual nós não conseguimos viver. Essa é a questão que move os corações. E a idolatria, queridos, não é uma questão ruim. Não é. Amar e ser amado não é uma questão ruim. Mas quando isso se torna uma obsessão, é onde isso se destrói o coração. Por que muitas moças entram em relacionamentos destrutivos? Por que muitas pessoas se destroem na vida? Porque elas tornam aquilo que é bom um emprego, uma carreira profissional. E elas entendem que aquilo ali é mais importante do que o amor de Deus, do que a graça de Jesus Cristo, do que o consolo do Espírito Santo para as suas vidas. E a grande questão é, um ídolo não pode te satisfazer plenamente. Um ídolo não pode dar para você aquilo que o teu coração anseia, aquilo que você foi feito. A tua dimensão espiritual foi feita para muito mais, e esta é a tragédia da raça humana. Deus nos fez para adorá-lo, para satisfazer os nossos corações, mas nós preferimos adorar as coisas criadas em relação a Deus, e por isto nós criamos conflitos conjugais, conflitos entre os filhos, por isso nós temos guerras entre nós. Por quê? Por causa da idolatria dos nossos corações. Por causa disto, por causa dessa obsessão de ser amada, Lia, Raquel farão de tudo
se submeterão a tudo para conquistar o coração deste homem chamado Jacó. Eu já disse isso para vocês, que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. E essas mulheres transformaram o amor em um Deus. Tão apaixonado pelo Jacó, que não valia nada. Quando você olha a biografia desse homem, fala, como que essas mulheres foram tão apaixonadas por um homem desse? É como Charles Spurgeon diz, que a Bíblia diz que Deus se aborreceu do Esaú, mas amou Jacó. Aí as pessoas olham assim e falam o seguinte, mas Deus rejeitou o Esaú. Aí assim, e ficam encafifadas com isso. Como é que Deus pôde amar o Jacó? Homem que não valia nada. Escute. Você pode sondar o seu coração nesta manhã e ver aquilo que realmente você ama. Se você ama algo ou alguém mais do que o próprio Deus, aquilo que você, se Deus hoje tirar de você, você diz, eu não tenho mais razão para viver. Isto é um ídolo. E eu repito, pode ser coisas boas, seu trabalho, sua profissão, seu casamento, seus filhos, seus netos, sua reputação, o seu nome, sua saúde, a sua beleza, o seu vigor, o seu conforto. Uma das coisas que entra e nos atemoriza de uma crise, de uma recessão econômica, é justamente a possibilidade de nós perdermos o nosso conforto. Se eu tiver que baixar o meu padrão de vida. Agora, a grande questão é que Deus, às vezes, por nos amar tanto, Ele nos envia provações e privações para mexer com os nossos ídolos secretos. Para mexer com os nossos corações e nos ajudar a identificar os nossos ídolos, para que nós possamos colocar Jesus Cristo no lugar. Apenas quando nasce o último filho, olha só, versículo de número 35, mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, então disse, desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Agora eu não vou mais louvar o Jacó. Agora eu vou louvar o Senhor. Agora, meu coração não está mais voltado para o Jacó. Eu não vou projetar a minha felicidade nos meus filhos, no Jacó. Eu vou aprender a louvar o Senhor. Talvez ela tenha aprendido o catecismo menor de Westminster, de que a finalidade da vida é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E isso muda tudo, tudo, tudo. E a redenção desta mulher, a redenção do Jacó, a redenção de Raquel, a redenção nossa, nasce a partir do nascimento deste garoto, Judá.
É quando nasce Judá que esta família passa a ser redimida. Por quê? Porque é deste Judá que nascerá o leão da tribo de Judá, a verdadeira estrela da manhã, a raiz de Davi, que haverá de levar a redenção do mundo. Ele haverá de viver a vida plena. Ele é o único que viveu plenamente aquilo que significa o seu nome. O seu nome significa: Ele é a salvação de Deus para a humanidade. O anjo disse para Maria: o nome dele é Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados. Jesus Cristo, o descendente de Judá, filho da Lia, é a redenção para esta família. Eu louvo ao Senhor. Não louvo mais o Jacó. E através de Judá vem a redenção dela. Você quer saber o que é importante para você? Nós falamos que Jesus é importante para nós, não falamos? Mas você quer saber mesmo o que é importante? É quando Deus mexe em nós e tira algo de nós. Quando um sonho não se realiza, quando uma oração não é respondida, quando o curso da vida é completamente diferente daquilo que nós planejamos e sonhamos, quando a carreira profissional não dá aquela guinada que nós imaginávamos, quando os filhos não alcançam aquele sucesso que nós sonhávamos, quando algo que nós tanto estimamos é tirado de nós. Deus faz isto, não porque Ele não deseja a nossa felicidade, a nossa alegria, mas Ele deseja nos santificar, para mostrar que Ele de fato e de verdade é aquilo que nós mais precisamos. Que Ele de fato e de verdade é a redenção para os nossos corações. O Jacó não pode dar o que a Lia precisa. O teu marido não pode dar o que você tanto almeja. E hoje de manhã eu estava bem cedo em casa lendo a Bíblia e pensando: se o Jacó fosse um cristão honesto, ele teria pastoreado melhor essas mulheres. Porque elas sofrem tanto, elas se degladiam tanto. E o que ele precisava ter feito? Ele precisava ter dito para elas assim: ó, escute, o amor que vocês tanto precisam, eu não tenho para te dar. Mas existe alguém que tem. Porque talvez esta é a causa do insucesso de tantos casamentos. Você tem 2 pulgas sedentas de sangue, e elas vão coabitar o mesmo espaço. Ambas desejam amor, e às vezes elas buscam no lugar errado. Agora, existe alguém que morreu por nós na cruz. Existe alguém que derramou o seu sangue por nós. E somente o sangue dele é adequado para redimir as nossas vidas. Mesmo se o Jacó morresse, a morte dele não era redentora. Somente a morte de Jesus Cristo pode redimir o coração de uma mulher.
que anseia tanto em ser compreendida e amada e acolhida por um marido, entendida. Somente o sangue de Jesus Cristo pode dar o que um coração sedento de um homem tanto almeja. Quinta-feira eu disse aqui no estudo bíblico que quando Deus fez a relação sexual, Ele pensava em Jesus Cristo. A relação sexual nunca é um fim em si mesmo. Um prato de comida do melhor chefe do mundo nunca é um fim em si mesmo. A casa mais luxuosa, mais confortável de Balneário Camboriú não é um fim em si mesmo. Tudo deve apontar para Jesus, a fonte de todas as bênçãos de Deus. A grande questão é que nós colocamos Jesus Cristo abaixo e as coisas criadas acima, e nós não encontramos satisfação, e nós não encontramos alegria. Por quê? Porque as coisas criadas incluem dinheiro, beleza, sexo, comida, roupas, viagem, satisfação, nome, sucesso, Instagram, tudo o que vocês podem imaginar. Isto não foi criado para dar satisfação, somente Cristo foi criado para dar alegria. Cristo é a fonte da alegria, da felicidade, da razão e da existência humana. Os filhos não foram criados para dar alegria para um casal, Cristo foi. O casamento não foi criado como a fonte da alegria, Cristo foi enviado para ser a fonte da nossa alegria. E no dia que tivermos a Cristo plenamente, e Ele está aqui para se dar plenamente a nós, nós iremos amar as nossas esposas adequadamente. Nós iremos amar a nossa vocação profissional adequadamente. Nós iremos amar os esportes adequadamente. Né, Pedrinho? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus fez o futebol. Foi Deus que fez. Porque Deus fez o basquete, Deus fez o automobilismo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Deus fez o Corinthians, irmãos. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora, nós colocamos as coisas acima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana eu orando, eu pensei nisso. Não idolatre os seus filhos. Tá bom? Não idolatre os seus filhos. Tudo tem limites. Até o tempo que você gasta com eles. Tudo tem limite. Eles não são o centro do universo. Ontem era tarde da noite, eu estava colocando os meus filhos para dormir, e são os malandros. Porque na hora de dormir eles fazem pergunta teológica, daquelas mais difíceis. E não é porque eles estão interessados em teologia. Ah, pai, quando a Eva foi criada, ela tinha um umbigo? Você acha que ela está interessada no umbigo da Eva? Não idolatre. Ame. Ame Jesus adequadamente. Você vai amá-los corretamente depois. E eu vou dizer mais uma vez. É tão importante o casamento, a família, filhos. Mas Jesus é mais. Tá bom? Desta vez eu louvarei o Senhor. Foi o que a Leia disse.
Alia, Leia, mesma palavra no hebraico. Desta vez eu louvarei o Senhor. Nasceu Judá. E esse Judá também não valia nada. Vai ver a história dele para você ver. E do Judá veio Jesus, o leão da tribo de Judá. Domingo que vem, vem aqui. Nós vamos ver a história da Raquel. E do Jacó também. Vamos orar? Oh, meu Deus. Nós usamos tantas coisas no teu lugar. Nós amamos tantas coisas. Somos capazes de devotar energias, tempo, recursos para tantas coisas. Nós temos tão pouco tempo para, de fato, prestar atenção naquilo que é mais importante para nós, o Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui e confessamos que somos idólatras, que o nosso coração constrói constantemente tantas coisas que competem contigo, Senhor. Competem atenção contigo. E, na verdade, às vezes nós acreditamos que eles são capazes de nos salvar, de nos dar alegria, felicidade plena. E são coisas boas: trabalho, dinheiro, a saúde, o casamento, os filhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos, nós não temos sabedoria, nós não enxergamos o perigo. Somos tão falhos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a adorarmos, a glorificarmos somente o Senhor. Nós te pedimos isto nesta manhã, em nome de Jesus.